O Jornal TV Sul desta quarta-feira já está de volta e hoje é dia do quadro Entenda Direito. Aqui você encontra respostas para as dúvidas mais frequentes sobre as diversas áreas do direito. E agora, para facilitar o entendimento, todas as dúvidas enviadas pelo telespectador nós abordamos aqui em forma de pergunta e resposta. E ainda classificadas por tema. Ao meu lado já está aqui o Dr. Daniel Delgado, especialista em diversas áreas do direito. Doutor Daniel, hoje vamos falar sobre a jornada de horas extras. Seja bem-vindo, eu já começo com a primeira pergunta. Qual é a base de cálculo para o pagamento de horas extras? Para você chegar hoje a um valor de hora, nós temos aí, a CLT determina que o contrato de trabalho só pode ir até 44 horas semanais, que são 6 dias úteis, de segunda a sábado. Você pega 44 horas semanais, você divide isso por 6 dias úteis, você vai achar um valor de R$ 7,20, R$ 7,20. Você multiplicando isso por 30 dias, você vai achar um fator chamado 220, um numeral 220. Se você pegar o seu salário e dividir por 220, você vai ver quanto que custa uma hora extra em cima do seu salário, já acrescidos com os 50% devido, conforme a CLT determina. Ou seja, tem que fazer uma bela matemática aí. Bela matemática. E como, a pergunta é da Maria Helena, como devo entender a questão dos reflexos das horas extras habitualmente prestadas? Olha, na realidade é o seguinte, a hora extra, ela reflete tanto no Fundo de Garantia quanto no INSS. O Fundo de Garantia, a gente já disse que é uma poupança do trabalhador. Obviamente que quando você faz o trabalho extra e você recebe a hora extra, o patrão, ao efetuar o desconto para o pagamento do INSS e para recolhimento do Fundo de Garantia, que é uma parte ele que recolhe, ele recolhe no Fundo de Garantia. Obviamente que quem faz hora extra aumenta a sua poupança no Fundo de Garantia e aumenta a média salarial quando vier aposentar, porque ela é refletida no Fundo de Garantia e no INSS. Pergunta da Regina, como devo entender a questão do empregado que recebe o seu salário por produção e trabalha sobre jornada? Não, na realidade é o seguinte, como é que você vai definir uma situação? Existe uma jornada de trabalho, quer dizer, eu tenho que cumprir. Na realidade, eu tenho uma jornada de trabalho prevista pela CLT de 44 horas semanais, que isso corresponde a 8 horas por dia, correto? Em cima dessas 8 horas, você faz um acordo com o empregador por produtividade, que é o que ela está perguntando. Então, na realidade, você tem uma jornada de trabalho que seria você produzir o que você acordou naquele horário de 8 horas. Se você consegue produzir o que você acordou num horário menor de 8 horas, você está recebendo por produtividade. Então, a jornada de trabalho é simplesmente para te garantir o seguinte, olha, você tem 8 horas para produzir aquilo que ficou acordado com o empregador. Correto. Doutor Daniel, acabo de receber aqui uma pergunta, até fugindo um pouco da questão de hora extra, mas que também está no tema sobre o trabalho. É o José Cláudio de Araújo. Ele diz que tem desgaste na coluna, trabalhou em uma empresa 17 anos e meio e ele pediu para mudar de serviço devido ao seu problema na coluna. A empresa não concordou e propôs propôs a ser dispensado. Foi então dispensado e o juiz do trabalho que julgou a sentença, no caso, que julgou o caso, ele determinou e entendeu, acredito eu que através de perícias e tudo mais, entendeu que o José Cláudio pode sim realizar o trabalho braçal. Ele disse que quer entrar com ação de indenização contra o juiz. O que o senhor tem a dizer para o José Cláudio? José Cláudio, eu vejo o seguinte, na realidade, o magistrado, ele deve ter feito um comentário dizendo que você teria condições de exercer uma atividade braçal. Eu vejo o seguinte, por mais conhecimento técnico-jurídico que uma determinada pessoa tenha, ele não pode entrar numa área que é uma área clínica,
Quer dizer, quem pode dizer se o senhor tem condições de exercer uma outra atividade que não aquela que o senhor exercia antes, é através de uma perícia médica. Então, eu também, por outro lado, eu seria muito leviano em dar uma resposta ao senhor, do senhor entrar com uma ação contra o juiz em razão desse comentário. Obviamente, se ele deu uma sentença por escrita dizendo que o senhor tem condições de exercer uma profissão da utilização do trabalho braçal, obviamente ele está embasado em cima de uma perícia. Provavelmente o senhor deva ter sido submetido a uma perícia médica e a perícia constatou que certas atividades o senhor pode fazer e outras o senhor não pode fazer. Então, provavelmente, sem conhecer o processo, sem conhecer realmente o que ocorreu com o senhor, eu não poderia fazer um comentário preciso nesse sentido. Obviamente que o magistrado, ao dar uma sentença, ele baseou em laudo pericial, acredito eu. Se ele não baseou, provavelmente deva ter sido um comentário dele, mas não um comentário com força e com o intuito de desnosprezar o senhor ou prejudicar o senhor. Foi um comentário, às vezes, infeliz, quem sabe. Então, eu acho que o ideal seria a gente conhecer realmente o que aconteceu com o senhor, conhecer o processo trabalhista, se é o que o senhor moveu, pelo que parece, o senhor deve ter proposto uma ação trabalhista contra o seu ex-patrão ou contra a sua ex-empresa. Muito bem. Doutor Daniel, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui no nosso estúdio uma vez mais. Agradeço a sua presença nesta quarta-feira aqui no Entenda Direito, esclarecendo as dúvidas do nosso telespectador. E muito obrigado a você de casa também. Faça como os telespectadores que participaram hoje, convidamos todos se você tenha qualquer dúvida, continue nos enviando as suas questões, entre em contato com a nossa produção pelos telefones 3551-7458 ou, se você preferir, tem o 8833-7458. Nosso e-mail também está à sua disposição, tvsul@tvsuleducativa.com.br. A TV Sul também está nas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook e a nossa equipe estará interagindo diretamente com você. O nosso site também à sua disposição, www.tvsul.tv.br. A sua participação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Continue ligado com o Jornal TV Sul. A gente faz agora uma pequena pausa e logo na sequência eu volto com as notícias de Guaxupé e da região.